ajuda. Essas mulheres estão nos dizendo, nos ensinando sobre isso. Nós não damos conta de remover a pedra, a gente precisa de ajuda. Tem pedra aí? Tem pedra no seu coração que precisa ser removida? Tem solução para a sua vida em Deus, em Cristo, na comunhão da igreja, indo ao médico, toda bondade, a solução está em Cristo. Toda ressurreição está em Jesus. Tem fundo do poço que nós não conseguimos sair sozinhos. A gente precisa gritar por misericórdia, por socorro. E a ressurreição nos ensina isso. Mas o texto ainda continua nos ensinando no versículo 4. Eu decido encontrar vida onde há morte. Eu decido encontrar vida onde há morte, no lugar da morte. Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado. É um anjo, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e com medo. O medo, a surpresa, são normais nessas circunstâncias. Imagina ver um anjo e não se assustar. Todas as vezes que a Bíblia descreve o aparecimento de um anjo, a pessoa que estava ali, né, o abençoado, ele assustou. Porque não é algo comum. Elas se assustaram, tiveram medo. Há alguns dias atrás, em casa, no quarto, eu, minha esposa e minha filha, a gente estava orando para dormir. E nesse dia ela queria dormir na nossa cama, né? Acho que isso é comum das crianças, né? A gente precisa lidar com isso e com sabedoria. Mas a gente estava orando e nós fomos ali. Aquele momento foi tomado de uma presença linda do Espírito Santo de Deus. E minha esposa começou a ver coisas. E começou a chorar e falar em línguas. E eu não estava vendo, eu estava acreditando nela, né? O que é? Eu juntei perto dela assim, né? E o fogo começou a descer, mas era o fogo do Espírito Santo, né? No quarto assim, não pensa outras coisas não, minha filha estava lá, né? E a gente começou a orar e foi maravilhoso, porque é algo que a gente não vive todo dia. Então quando a gente presencia algo sobrenatural, é assim que a gente se comporta, e essas mulheres se comportaram assim, com medo. Não tenha medo. Vocês estão buscando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. E o anjo vai e diz: Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde havia colocado Ele, Ele está vivo. Eu decido encontrar vida no lugar de morte. É uma decisão que você toma. Eu decido dentro da minha casa, se está morto lá, eu decido encontrar vida, esperança para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento. Eu decido isso. A expressão no verso 4 aí, olhando, significa lá no original, e erguendo a cabeça. Esse é o sentido original do texto. Foi isso que elas fizeram, erguendo a cabeça. Viram que a pedra já estava removida. Pessoas que decidem enxergar a vida no lugar de morte, são pessoas que têm essa capacidade, no nome de Jesus, de erguer a cabeça, embora as circunstâncias. Onde vocês enxergaram morte, Deus diz: eu enxergo vida. O Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, enxergo vida. Onde vocês enxergam fim, eu enxergo começo. Onde vocês enxergam tragédia, eu enxergo restauração.
onde vocês enxergam fedor de morte, eu exalarei o aroma de vida em nome de Jesus. Esse é o Deus que você serve, que você celebra, que você vive todos os dias na sua semana. E Ele está dizendo para você nessa noite, que há esperança. Tem casamento que está morrendo ou já morreu. Os defuntos estão vivendo na mesma casa. Famílias mortas. Pais que não conversam com seus filhos, ou o contrário. E aqui eu não estou procurando, apontando culpados. É um diagnóstico. Essa é a realidade de muitos mortos. A Bíblia vai dizer que o homem está morto em seus delitos e pecados, que o salário do pecado é a morte. Mas há uma notícia para te dar. Segundo a nossa fé, segundo aquilo que a gente acredita, algo quando está morto, nós temos duas escolhas, duas opções. Ou a gente enterra, ou a gente ora para Deus ressuscitar. E a escolha vai ser sua. Ou você enterra, ou você ora para Deus ressuscitar. Minha oração, o desejo de Deus é: não aceite entrar em uma cova em nome de Jesus. Não aceite permanecer neste lugar onde você tem estado. E aqui eu não estou falando para você sair de casa, não. É nessa condição que muitas vezes a gente escolhe estar. Erga sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, tem ressurreição para você, meu irmão, meu amigo, você que entrou aqui nessa noite. Não é o fim. A ressurreição de Jesus inaugurou algo poderoso no mundo espiritual, que se chama o poder da ressurreição. Ele que inaugurou e entregou autoridade para a sua igreja. A Bíblia chama isso de poder da ressurreição. Desde que Jesus Cristo ultrapassou aquele túmulo, aquelas paredes, Ele legou, Ele deixou aos seus filhos esse poder da ressurreição. Em Cristo Jesus eu decido enxergar vida no lugar de morte. Qual a sua escolha nessa noite? Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? É enxergar a vida no lugar de morte ou só morte? Está morto. Eu vou jogar a pá. Eu me recuso a caminhar para a cova. E ainda assim, no dia que Ele me chamar, a Bíblia diz que se nele nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. Então, meu querido, a morte não é um problema para nós. Para nós, igreja de Jesus, discípulo, a ressurreição é a palavra final para a gente. A ressurreição é a palavra final para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, para a vida do crente. Essa é a palavra que deve caminhar, incendiar o nosso coração. E por fim, versículo 7, eu decido não rejeitar ninguém. Talvez na nossa conversa dessa noite, é a parte mais difícil. O anjo que estava conversando com elas disse para eles não terem medo, porque Jesus estava vivo. E aí no versículo 7, ele diz: mas ide, vão dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão. E eu quero chamar a atenção dessa expressão aqui no versículo 7. Dizeis aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era um discípulo? Que redundância é essa da parte dos céus aqui? Será que os céus erram? Dizei aos discípulos e a Pedro,
que Ele vai adiante de vocês e vai encontrar vocês lá na Galileia. Há uma redundância aqui. Se Pedro era discípulo, para que isso aqui? Pedro era sim um discípulo, mas naquele momento ele não se sentia um discípulo. Porque 2, 3 dias atrás, ele foi um covarde. Quando as coisas começaram a apertar, quando Jesus começou a levar as chibatadas, quando aquele homem que era resplandecente, poderoso, caminhava sobre as águas, ressuscitava mortos, fazia milagres, ele começou a se curvar como um homem comum, ensanguentado, feio. Pedro vai dizer: eu não conheço esse homem, eu não tenho parte com ele. Deus, Ele está nos dando um recado aqui. Deus está nos ensinando algo aqui. Ele está dizendo para Pedro e para nós que não rejeita ninguém. Pode ser que você tenha rejeitado o Senhor, pode ser que você tenha me rejeitado, mas Deus diz: eu não te rejeito. Enquanto o juízo final não for decretado, enquanto o meu filho não vier para estabelecer um novo céu e uma nova terra, você tem chance em nome de Jesus. Chamem os discípulos, chamem também a Pedro. E aí essas mulheres vão correndo, para a casa onde eles estavam ali escondidos, trancados. E elas chegariam lá, iam falar: Jesus ressuscitou e falou o seguinte: Ele vai encontrar com a gente lá na Galileia. Se fosse assim, talvez na mente de Pedro, Pedro ia chegar e falar: eu vou ou não vou? Será que eu ainda sou um discípulo? Será que Deus, depois do que eu disse sobre Ele, que eu não conheço mais, será que eu ainda tenho parte com Ele? Será que isso não passaria na mente de Pedro? Se você fosse Pedro, ou talvez nós temos um pouco de Pedro todos os dias, eu não iria, envergonhado, eu neguei, eu traí, eu disse para ele que ia com ele onde ele estivesse. Eu até estava disposto, e o pessoal, como chegou lá para prender, a lutar, a pegar na espada. Eu andei com ele nas águas. Eu disse que daria a minha vida por ele. Só tu tens as palavras de vida eterna. Não lava somente os meus pés, lava meu corpo inteiro. Mas eu não conheço aquele fraco, ensanguentado, sujo. Eu disse isso. Por isso eu não vou, que eu tenho vergonha. Eu não me sinto mais um discípulo de Jesus. Mas aqui Deus, Ele dá um comando claro para aquelas mulheres: chamem os discípulos e a Pedro, porque no meu reino eu não rejeito ninguém. No reino que em Cristo eu estou estabelecendo, eu não rejeito ninguém. Pedro é um dos meus. Ele errou, mas ele não é o erro que ele cometeu. Ele é meu. Eu quero conversar com ele. Então fale. Manda Pedro ir também. Eu decido não rejeitar os Pedros que me traíram, que me feriram. Eu decido ter uma vida leve. Será que essa não precisa ser a nossa escolha diante da ressurreição? Será que isso
não precisa ser algo que eu preciso viver na prática. Imagina a distância ali de Jerusalém até a Galiléia, cerca de 100 quilômetros. Se Pedro fosse sem esse recado para ele especial, 100 quilômetros a pé ou de algum animal ali montado, seria 1000 quilômetros na cabeça desse homem. Será que ele não ia pensar, será que as mulheres estão certas? Será que ele está me chamando? Será que Jesus vai falar comigo? Ou será que ele vai me ignorar? Será que ele vai ser indiferente? Mas Deus disse, fale com Pedro também que eu quero conversar com ele. O próprio Deus vai falar comigo. Jesus, ao invés de dizer, você é um traíra, Pedro. Você é um impostor, Pedro. Você é um covarde, hipócrita. Diz que daria a sua vida por mim. Mas olha o que ele fez quando ele chega e conversa com Pedro. Ele faz uma pergunta que muda totalmente a vida de Pedro. Ele diz para ele, Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Esse é o nosso Deus. Se existe alguém mais extraordinário que Deus, que Jesus, que eu desconheço, nós desconhecemos. Esse Deus quer salvar você, quer restaurar você, quer ressuscitar seus sonhos. O poder da ressurreição está aqui, meu querido, repousando sobre a sua vida nessa noite. E é você que decide se você tomará posse desse poder na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Meus irmãos, engana-se aquele que pensa que o maior beneficiado do perdão seja aquele que recebe. Não é, mas é aquele que dá. É aquele que dá. É aquele que concede o perdão. Para nós, o maior beneficiário somos nós, quando nós perdoamos o nosso próximo. Perdoar é um alívio, é um refrigério, é tirar um peso dos nossos ombros e colocar aos pés da cruz de Jesus. Não há lugar para rejeição no reino de Deus. E não pode haver na sua vida, na sua família, na sua casa. A gente precisa entender que Jesus não vai rejeitar ninguém que se aproxime dele. Talvez nessa noite entrou o maior pecador de São Gabriel do Oeste aqui. Eu entrei por aquela porta ali. Mas talvez tem gente se sentindo dessa maneira. O maior criminoso, ele não te rejeita. Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo de Cristo, ele era um assassino, um perseguidor, mas Deus o transformou nessa potência que ele foi, para o reino dos céus. O que é ter vida de verdade diante dessa face escandalosa da ressurreição? É saber que aquele que não nos rejeita, ele está vivo e quer viver uma comunhão plena conosco. Esse é o Evangelho, é a mensagem da ressurreição. E diante dessa mensagem, eu vou fazer mais do que o necessário. Eu vou sair do óbvio. Em Cristo eu vou esperar o amanhecer.
mas se for necessário também eu vou pedir ajuda. Eu vou escolher sempre a vida no lugar da morte. E eu não vou rejeitar ninguém. Essa é a mensagem da ressurreição e é isso que Ele quer nos ensinar nessa noite. E eu não sei como que você se encontra nessa noite, tá? Mas eu queria orar por você e te perguntar se algo fez sentido para você nessa noite. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse diante de tudo que nós conversamos nessa noite. Diante da sexta-feira da paixão, diante do sábado do silêncio, mas diante do domingo da ressurreição poderosa de Jesus Cristo. E eu quero orar com você de maneira especial. E queria convidar você, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas se algo fez sentido para você nessa noite, eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, no seu lugar nessa hora que nós iremos orar por você. Tem morte aí? Você entrou hoje aqui achando que você estava nessa cova, ou que você tem caminhado para essa cova. Decida pela vida e sair desse lugar. Levante sobre os seus pés. Talvez você tenha sido resistente em pedir ajuda, mas se posicione e decida hoje gritar por socorro, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Talvez você tenha vivido dias de desesperança. Talvez as trevas diante de você tenham sido tão densas que você tem tocado nelas. Mas decida hoje se apegar à esperança do dia de amanhã, que o sol da justiça irá brilhar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que entendeu, se coloque sobre os seus pés, levante-se e proclame isso, em nome de Jesus. Não rejeite a palavra do Senhor, porque Ele não te rejeita, meu querido. O Senhor te convida a esse posicionamento. O Senhor te convida a dar esse passo maravilhoso em direção à vida eterna. É esse o convite que o Senhor faz para cada um de nós nessa noite. Talvez você tenha se sentido o maior de todos os pecadores. Talvez essa semana você viveu experiências de pecados, de estimação ainda. Mas você, em nome de Jesus, quer dar um basta e se posicionar diante dessa sua escolha até hoje. Mas a minha escolha hoje é a vida. Então se coloque de pé e nós iremos orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós bendizemos o Teu santo nome, nós o adoramos, nós celebramos a vida. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor, de maneira poderosa, venceu a morte. Os grilhões não puderam detê-lo. O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. É diante dessa autoridade que o Senhor, ó Deus, está clamando e buscando, ó Deus, ovelhas, discípulos, talvez discípulos que estavam distantes, como Pedro, discípulos que talvez tenham se sentido afastados, mas o convite do Senhor: chame a Pedro, que eu quero conversar com ele, eu quero falar com ele.
Talvez a condição, ó Deus, dos nossos irmãos nessa noite seja de desistência, seja de morte, mas o Senhor faz um convite para a vida em nome de Jesus. Ó Deus, e nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos, ó Deus, que decidiram se posicionar diante daquilo que eles foram ministrados nessa noite. Seus corações, as suas escolhas. Ó meu Deus, em nome de Jesus, dê força para que eles, ó Deus, vençam os seus pecados. Ó Deus, dê força para que eles, ó Deus, vivam segurando esta âncora que é a esperança da ressurreição. Para que eles, ó Deus, clamem por ajuda sim. Para que eles também, ó Deus, liberem perdão como o Senhor nos perdoou. Porque em Cristo Jesus nós decidimos, nós escolhemos a vida diante da morte. E nós te celebramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Se coloque em pé. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Ele venceu a morte. Celebre a vida. A morte ressuscitou em glória. Ele vem. Te esperamos. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, na morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos. Aleluia. Aleluia. São salvos agora. Adore ao Senhor. São os discípulos de Jesus. São aqueles que viveram a ressurreição. Levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Diz é pra ele, ele vem. Ele virá te buscar. Ele é a nossa esperança. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem. Te esperamos. A nossa esperança, venha Jesus. Maranata, Senhor. A tua igreja te espera. Ansiosos te esperamos, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Ele venceu a morte. Ressuscitou em Aleluia. glória. Ele vem. Te esperamos. Ele Venceu a morte, ressuscitou em glória.
Cante para Ele, com toda a sua força. Maranata, Jesus. Nós te esperamos. Ansiosos te esperamos e preparados, sim. Te esperamos. Aplaudam ao Senhor Jesus, o Deus das nossas vidas. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda em pé, nós iremos. Hoje é um dia especial. Está dando 7h30, pastor. Vamos acabar o culto? Não. O culto nunca acaba. Amém? A gente pode ir embora para casa, mas o culto nunca acaba. Uma vez que nós estamos na presença do Senhor, nós vivemos em culto a Ele. Mas nós iremos celebrar um momento muito especial na vida da igreja, que é a ceia do Senhor. É um momento de contrição, sim, e eu quero convidar os irmãos que irão nos ajudar. É um momento de reflexão, sim. Mas, meus irmãos, é um momento de alegria. É um momento onde a gente precisa estar com o rosto resplandecente pelo privilégio que nós temos de participar de um momento tão especial. Há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, talvez uma quinta-feira, né? Antes da sexta-feira da crucificação, Jesus reúne os seus discípulos e celebra e ensina sobre o corpo dele que seria partido, quebrado, moído. Ensina sobre o sangue que seria vertido. E que daquele momento em diante, até que ele viesse, eles, os discípulos, nós, os discípulos, a igreja de Jesus, deveria celebrar. Lá no céu não vai ter ceia. Então a gente vai celebrar aqui. A gente vai participar de outras mesas, outros alimentos. Mas nós estaremos diante do corpo vivo de Jesus. Mas até que Ele venha, nós iremos celebrar como igreja de Jesus. Mas pastor, eu posso participar? Quem deve participar? Meus irmãos, quem deve participar são todos aqueles que um dia confessaram, reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você já fez isso na sua vida, você deve participar. Pastor, essa semana eu pequei, eu também. Todos nós. Pastor, estou vivendo um momento de pecados na minha vida. Esse é o momento para você. E nós iremos orar para que em nome de Jesus você cancele, deixe isso para trás e se disponha a viver uma vida diferente. Então, que isso não seja um empecilho para você participar, celebrar a ceia nessa noite como igreja de Jesus. Pastor, eu irei me batizar só daqui 1, 2, 3 domingos. Se você um dia confessou Jesus, você em nome de Jesus vai celebrar a ceia, porque você já é igreja. Você pode não ter sido recebido oficialmente no hall, no livro de membros dessa igreja, mas se um dia você confessou Jesus como seu Salvador, há um livro muito mais poderoso que é o livro da secretaria dessa igreja aqui, que se chama Livro da Vida. Seu nome já está lá. Então você vai participar dessa ceia e celebrar com alegria esse momento. A ceia é para a igreja de Jesus. É uma ceia, é um momento onde nós celebramos e lembramos da morte. Ela não tem um poder especial, não é uma graça diferente, mas é um memorial, é uma reflexão de que um dia, alguém que não merecia, alguém que não cometeu o pecado, pagou o preço pelo seu, pelo meu, pelos meus pecados escondidos, pelo seu pecado escondido.
pela pornografia, pelo adultério, pelos vícios, pela mentira, pelos assassinatos dentro do nosso coração, pelo nosso rancor. Ele pagou um preço para que você com alegria se aproximasse da mesa dele nessa noite. E em nome de Jesus, você não vai rejeitar o convite dele nessa noite. E você vai participar desse momento. A título de organização, nós vamos fazer assim, nós temos os nossos irmãos posicionados aqui. Então os irmãos dessa ala vão descer pelo canto da parede, tá? Vão pegar e vão subir por este corredor. Os irmãos, é isso, né? Até que eu não me confunda, os irmãos dessa ala também vão descer por aqui e vão subir por aqui. É isso? Tá? E os irmãos do meio vão descer do meio e vão subir pela lateral, certo? Então é mão e contramão. Lá no Volmi só desce. Aqui no pastor Wesley só sobe. Certo? Aqui desce. E aqui no Gabriel só sobe. E aqui só desce, em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor com alegria. E nós vamos distribuir os elementos. Você aguarde um pouquinho. Nós vamos participar todos juntos, tá? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Os irmãos podem sair dos seus lugares para participar, para receber. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde prender, como ele pôde vencer aquela Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos
levantamos nossas